De volta com o ministro do Esporte, Orlando Silva, no centro do Roda Viva. Ô, ministro, Copa do Mundo ainda. Na semana passada, durante o evento da FIFA no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, o Blatter, o Joseph Blatter, disse numa entrevista que o Brasil sabe de suas responsabilidades com relação à Copa do Mundo. Era um elogio ou ele estava puxando a orelha da gente? Olha, o presidente Blatter, ele, sempre que nós temos a oportunidade de conversar, conversamos na sexta-feira anterior ao sorteio, ele tem a consciência clara de como vai a preparação do Mundial no Brasil. Eu sempre digo, no dia seguinte, no momento seguinte ao encontro com ele, cheguei a falar numa conversa com jornalistas. Nós sabemos a quantas anda cada tema importante, como estádio, como aeroportos, como sistema de transporte, segurança, e nós informamos a FIFA. Mas os estrangeiros acham que a gente sempre deixa tudo para a última hora? Eu acredito que o presidente da FIFA tem muita confiança no Brasil. Ele sabe das virtudes que o Brasil tem, dos limites que o Brasil tem, da capacidade de trabalho, do compromisso dos governos. O secretário-geral não pensa a mesma coisa, né? O secretário-geral da FIFA diz que o Brasil a Copa é amanhã. E o Brasil acha que é uma coisa assim. Eu falei para ele que a Copa é hoje. E no Brasil ele esteve aqui, saber que declarações que ele fez. Pois é, são declarações positivas. Se fosse hoje, nós não teríamos nenhum lugar para a final, que é o Maracanã. Mas nós trabalhamos com o presente, nós trabalhamos cotidianamente para garantir um Mundial adequado. Quando chegar a Copa, esteja seguro, será um extraordinário Mundial. Ministro, eu queria falar... O que ele tem impressão? Deixa eu falar, se quer parte dessa discussão, é parte pela leitura de jornal. A gente tem a impressão que está muita bagunça. Está difícil de ter uma noção clara do que de fato acontece. Dá a impressão que tem uma desordem muito grande nesse processo. Ministro, eu queria ir um pouco além nesse sentido. Há muita desinformação, Paulo. Eu, inclusive, talvez seja dos ministros que conversa mais com os jornalistas, porque a minha obrigação é informar. E como é um assunto de interesse difuso do país, digamos assim, porque futebol é uma coisa que motiva muito, e nós sistematicamente dizemos, estádio, por exemplo, nós teremos 8 estádios prontos em 2012. Eu falo isso medindo como a obra está executando. Até a Copa das Confederações teremos 10 estádios. São Paulo e Natal começaram depois, vai entregar depois da Copa das Confederações. Aeroporto, eu falo sempre, é um assunto importante. O Brasil é um continente, são 12 sedes, não dá para circular aqui se não for para o avião durante o mês da Copa do Mundo. A presidenta criou um ministério específico. Mudou completamente o comando da Infraero. Por que você fez isso antes? Completamente. Há um plano de investimentos nos aeroportos. Esse sim, até mais preocupante que estádios, né, Mas ministro? o problema de aeroporto não é para a Copa. O plano de aeroporto é para o Brasil de hoje. É para melhorar. A presidenta orientou claramente, eu vi, ninguém me contou, o ministro e o comando da Infraero a agir para enfrentar a necessidade de hoje. Ela quer que o povo brasileiro, que felizmente está usando mais avião, possa ter um lugar mais confortável. Não é para a Copa, mas na Copa vai ser dramático. Ministro, a questão de Não vai ser não, porque até lá os aeroportos serão ainda melhores do que hoje. Ministro, em 2007 o senhor ouviu a declaração da presidente Dilma dizendo o seguinte: o terceiro aeroporto de São Paulo já tem o terreno definido e eu não vou dizer onde é para não estimular a especulação imobiliária. 3 anos depois, aparece como solução a privatização dos aeroportos. É uma boa iniciativa, Augusto Nunes. Sim, mas por que não fez antes? Ministro, o senhor fala em estádios. Quem levou esse terceiro aeroporto que tinha o terreno escolhido? Olha, a decisão da presidenta de fazer concessão de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Viracopos e o de Brasília, são corajosas. Vocês sabem que tem uma série de debates políticos, inclusive, sobre esse tema, de fazer concessão dos aeroportos, e a presidenta foi muito corajosa e tomou a decisão. São os 3 principais aeroportos. E no curto prazo, nós teremos uma operação mais competente. É o que nós desejamos. Que o setor privado traga competência, experiência, inclusive empresas de fora do Brasil, que gerenciam aeroportos com as características desses. Agora, você sabe também que no primeiro semestre de 2011, esse agora, cresceu a demanda da taxa de 20%. Nenhum país do mundo, nem a China, com a taxa de crescimento que tem nos últimos 20 anos, tem tido uma demanda pelos aeroportos igual ao Brasil. É 2 dígitos nos últimos 4 anos e será 2 dígitos nos próximos 4 anos. Mas é a projeção que nós temos. Que nós estamos trabalhando para aumentar a capacidade de infraestrutura, ver se a gente consegue chegar lá. Atrair o setor privado, incorporar a experiência do setor privado. Temos que fazer o plano de investimento de perto de 6 bilhões que a Infraero tem só nesses aeroportos das cidades vinculadas à Copa do Mundo, e isso vai criar um ambiente melhor nos aeroportos do Brasil. A cidade permanece. Por que não se fez isso antes?
O que importa é que está sendo feito agora. É isso que interessa. A decisão que foi tomada e o programa que está sendo cumprido. Ministro, a gente não estava preparado para pegar uma Copa do Mundo. Fala a verdade. O Brasil é hoje a 7ª economia do mundo. Sim. Hoje, o país, diferentemente da Europa, se você for olhar os números da economia da Europa, aliás, dos Estados Unidos, na verdade, você vai perceber que o Brasil está numa posição sólida da sua economia. Tem bons fundamentos que têm permitido o Brasil dar contribuição para o crescimento mundial. Nós temos uma boa balança comercial, temos gerado emprego. Gerar emprego no mundo hoje é um assunto sério. Pouca gente gera emprego no mundo. O Brasil está gerando. E estamos enfrentando os gargalos de infraestrutura. Ministro, eu queria falar um pouco sobre temas, Gabi, que você não resolve em 5 nem 10 anos às vezes. O Brasil, durante um tempo, parou de investir. Estamos retomando a experiência, a perspectiva de planejar, investir, construindo o país que nós precisamos. O presidente do governo Lula investiu menos do que deveria? Augusto, se você olhar a taxa de investimento no período dos 8 anos do presidente Lula e olhar os períodos anteriores, você vai perceber que desde os anos 70 não se investia tanto em infraestrutura, inclusive. Então é evidente que o presidente Lula fez um papel importante na retomada do investimento, mas o Brasil precisa investir mais ainda. Por isso tem tantas hidrelétricas sendo construídas, investimento em estradas, em aeroportos, em portos. É a necessidade de um país que cresce no nível que cresce e que tinha a estrutura que tinha. Desde o segundo PND, que você não tinha tradição de planejamento de longo fôlego. É o que nós estamos retomando agora. Ministro, em 2010, só uma coisa, em 2010, a economia cresceu mais de 9%. O primeiro semestre a economia andou muitíssimo bem e o Brasil não conseguiu equacionar esses problemas de infraestrutura. Bom, nós estamos aí, está todo mundo assistindo, no meio de talvez até da reprise da crise global de 2008. Tomara que isso não ocorra, mas os sinais são esses. Como é que o Brasil vai tirar esse atraso na infraestrutura no meio dessa conjuntura? Investindo, que é o que está sendo feito. Nós já sabemos que tem crédito, normalmente o crédito fica mais difícil, normalmente os agentes internacionais se retraem, nós deixamos para fazer em cima da hora uma infraestrutura que deveríamos ter cuidado no momento de que as vacas estavam mais gordas do que agora. Me permita. No último período, nos últimos 8, 9 anos, houve um esforço importante, sobretudo no segundo mandato do presidente Lula, ele focou no tema infraestrutura para buscar enfrentar os gargalos da infraestrutura. O que nós temos de produção de energia, da infraestrutura do setor energético, é função desse esforço. As hidrelétricas, grandes hidrelétricas, vão garantir a energia necessária para o crescimento da economia, é função desse esforço. Rodovias, retomou-se ferrovia e mesmo aeroportos. Só que infraestrutura, como você bem sabe, não é estalar o dedo e tudo se transforma. É um processo de recuperação, porque ficamos muito tempo sem investir. Ministro, agora, não tem alternativa. É manter investimentos, garantir estrutura para o país continuar crescendo. Paulinho, eu queria retomar uma pergunta que a Gabi fez, que eu acho importante, que é essa discussão da gente estar mesmo preparado para a Copa. Porque é evidente que a Copa é popular. Se você fazer a Copa no Brasil, se ser o presidente que fez a Copa, é uma coisa que interessa. Você ganha Ibope, você fala, vamos fazer a Copa. Olha, as pessoas estão com orgulho que vai ter uma Copa no Brasil. Agora, a gente olha, parece que que a gente não estava exatamente, não tinha uma dimensão da complicação que é isso, Será não é verdade? Que não era melhor de coordenar esses negócios, sabe, coordenar tantas obras, tantos estádios. Não tem uma questão aí? Olha, eu vou falar para você, Paulo, que os 12 estádios, São Paulo e Natal, foram as últimas definições. O assunto de estádios entrou definitivamente nos trilhos e nós teremos os estádios prontos quando a Copa acontecer. Aeroportos, aí é a diferença de avaliação. A minha avaliação é que concessão dos 3 principais, Ministério Específico, profissionalização do Comando da Infraero e disponibilidade dos 6 bilhões para investir nos 25 projetos, vai resolver o assunto aeroportos. São dois temas sensíveis, aeroportos e estádios. Rede hoteleira. Muito se fala, a rede hoteleira do Brasil cabe ou não cabe? Se você dialogar com o comando da FIFA, com a turma que acompanha a hospitalidade, vai perceber que nós temos uma rede hoteleira que dá conta do evento FIFA. Então, eu diria que o Brasil... Que é? Da Copa? É a Copa do Mundo. Tá. Porque tem congressos de profissionais, congresso da FIFA antes, tem o atendimento da mídia. Ali que atendimento da mídia. São milhares e milhares de profissionais de mídia que merecem uma atenção muito específica. Eu diria que o Brasil vai realizar o Mundial. Porque o Brasil tem mudado o seu perfil, inclusive da sua infraestrutura urbana. O problema que existe... Vou eu falar do problema. Qual é o problema? Vou eu falar do problema para vocês, que para nós tem causado apreensão, é porque na visão nossa, fazer o Mundial é muito importante. Inclusive porque pelos ganhos intangíveis, a imagem do Brasil no mundo, a autoestima da população. Mas nós desejamos deixar um legado nas cidades. Aqui está o ponto que para nós
Nós temos insistido com prefeitos e governadores os 50 projetos para melhorar a mobilidade urbana, que tem financiamento autorizado desde janeiro de 2010 e que o ritmo segue aquém daquilo que nós desejamos, para ficar legado nas cidades. Está falando em legado, peraí. É lógico que você está falando para burro, deixa eu falar também. Existe um consenso, e eu não. Gente, existe um consenso, ministro, de que o maior legado da Copa para a África do Sul foi o novo sistema de trens de Joanesburgo, o que, convenhamos, é muito pouco. Fora dos estádios, ministro, qual vai ser o legado da Copa para o Brasil mesmo? Nós orientamos para que o transporte coletivo nas cidades seja melhor como legado da Copa 2014. Desde 2009, esse é o esforço. O que é que nós fizemos? Criamos uma linha de crédito, porque o governo federal não vai fazer intervenção do transporte coletivo da cidade X. O que pode fazer é induzir, ofertar crédito. Foi ofertado. Perto de 8 bilhões de reais ofertado para intervenções. Já está usando isso? Claro. Belo Horizonte tem obra que está acontecendo. O Rio de Janeiro tem obra que está acontecendo. Ministro, Porto Alegre tem obra que está acontecendo. Eu vivia no Rio e aí prometeram para a... Mas é preciso andar mais rápido nas obras de mobilidade urbana. Os Pan-Americanos prometeram. Metrô da Barra estão prometendo de novo. O Engenhão virou o campo do Botafogo. O Maria Lenk já não pode mais ser usado. Que legado ficou dos Pan-Americanos? O Maria Lenk vai ser utilizado para polo aquático e salto. Isso, e não para natação. Veja, porque você precisa de ter mais equipamentos para caber. Porque não previram. Veja, tem que ter mais equipamento, que não cabe você fazer saltos ornamentais, polo aquático e todas as provas de natação. Por isso que vai ser uma instalação provisória para fazer as provas de natação, que vai deixar de existir depois da Olimpíada, porque nós já temos no Rio o parque aquático adequado. Metrô da Barra. O Engenhão está lá. É um estádio que foi feita a concessão para a administração de um clube, mas o estádio está aí. O estádio funciona. Qual vai ser o legado para as favelas? O metrô do Rio começou. Mas, a obra lá que vai ligar a Barra à Zona Sul. Qual vai ser o legado para as favelas em torno do Maracanã no investimento de 1 bilhão para a reforma dele?